Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare Your Hard. A gente sabe que a Intel está prestes a lançar aí nos próximos meses a 13ª geração, que não seria uma novidade, ela faz isso todos os anos. E ela vai manter a compatibilidade com o socket atual, que é o LGA 1700. Isso já foi divulgado de forma oficial, inclusive até o que vai mudar nos processadores, que eles vão ter mais núcleos de eficiência em vários casos, vai aumentar a quantidade de cache, então eles devem trazer um aumento de IPC, 5 core, enfim. Então sobre o LGA 1700 eu já trouxe várias placas-mãe, as quais já estão recebendo updates de BIOS para que você já possa utilizar a 13ª geração. Uma delas é a H610ME D4. Eu já trouxe o review dessa placa, ela aguentou o Core 3, Core 5 aí sem grandes problemas, uma placa básica. Trouxe também uma placa B, e olha, essas placas B têm ficado bem interessantes, cara. Ela tancou o Core 9. Né? Quem diria, cara, você volta alguns anos atrás, as placas B não aguentavam o CPU mais forte, como um 8700K, um 9900K, e agora a coisa mudou. Essa placa aqui aguentou o Core 9 no seu boost máximo, aí, sem dor de cabeça, cara, impressionante. E aí trouxe também o review da placa Z690 Plus D4, que é a placa-mãe que eu uso na bancada, que já é uma placa TX, com mais M2, tem 4 M2 nessa placa, então é uma placa mais completinha, num preço um pouco maior, então você paga aqui uns R$700, uns 1.100 mais ou menos, e uns R$1.700 aqui. Mas ainda existem outras categorias de placas para quem quer algo mais robusto ainda. Então a gente vai deixar de lado um pouco Z690, mais intermediária, a B660 H610, para dar uma olhada em uma placa ainda mais impressionante que eu tenho em mãos nesse momento. Pessoal, apresento para vocês a ROG Strix Z690E Game Wi-Fi. Uma placa que tem mais opções, mais mimos, que nós vamos olhar aqui, compatível com a 12ª geração e com o suporte de BIOS já para você utilizar a futura 13ª geração da Intel. Vamos dar uma boa olhada nessa placa nesse momento. Então pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na ROG Strix Z690E Game Wi-Fi. Talvez você se lembre, mas eu já havia mostrado um pouco sobre essa placa no lançamento, mas na época não tinha os processadores em mãos, então foi algo só meio superficial. Hoje a gente vai ligar, dar uma olhadinha na BIOS, fazer uns testes com o Core 9 12900KF, que é um dos CPUs mais robustos que nós temos. E pessoal, eu tenho em mãos uma das melhores placas que a ASUS tem para oferecer nessa geração. Tá? Essa placa hoje em dia, quando você encontra estoque, está aparecendo na casa dos R$4.000, então sim, não é uma placa barata, muito pelo contrário, né? Mas ainda tem os seus diferenciais, os seus mimos, enfim, para quem busca algo mais high-end, mais diferenciado. Tem público para tudo, para o público de entrada, intermediário e o público que quer pagar um pouco mais para ter uma placa bem interessante como essa daqui. Na parte de baixo nós já vemos que ela tem o suporte DDR5 e só as placas mais caras estão vindo com esse suporte. Isso porque o DDR4 ele acaba barateando um pouco os custos, então boa parte das placas H, placas B e várias placas Z também vem com DDR4, tá? Mas essa é uma versão mais top que vem com o DDR5 e as próximas gerações tendem a vir só com DDR5, isso porque a AMD vai trazer só DDR5 na geração dos Ryzen 7000, a M5, né? E aí isso acaba dando uma popularizada, assim como houve aquela transição de DDR3 para DDR4, vai também acabar acontecendo de DDR4 para DDR5. Então, demais informações aqui, inclusive o Wi-Fi 6E, que é o Wi-Fi mais rápido que nós temos aí disponível, né? Na parte de trás aqui da caixa nós vemos os principais destaques, como o VRM com 18 mais uma fases, que é um absurdo, os dissipadores do M2, o K-Release, que é um negocinho mais rápido para você fazer aqui a instalação do SSD, entre outras coisas que nós vamos conhecer exatamente neste momento deste unboxing delicioso aqui. Vamos conhecer inicialmente os acessórios, depois a gente vê aqui a parte da caixa, então a gente vai tirar aqui, tá? E a gente já volta às atenções para a nossa placa. Então, vamos ver aqui o que essa placa tem a nos oferecer. Vem uma outra caixa com os acessórios. Em primeiro lugar, nós vemos uma placa. A primeira impressão que se trata de uma placa de vídeo, afinal, ela está no formato
de uma placa de vídeo, mas trata-se da ROG Hyper M2 Card. Essa aqui é uma placa para você usar SSDs M2 PCI diretamente no slot PCI Express da sua placa-mãe. Então aqui você tem esse maciço bloco, cara, deve ter aqui, cara, 1 kg ou mais, cara, é um negócio bem robusto mesmo, com os thermal pads da Large, que é uma marca muito boa, e os dois M2 para você colocar o seu SSD. Aqui você tem uma placa que tem ali como se fosse um VRM para poder fazer a alimentação, então você tem os capacitores, os MOSFETs e o indutor, e você pode colocar dois SSDs extras além do que aqueles que já vêm na placa-mãe, tá? Então, continuando aqui, nessa parte nós temos os cabos SATA convencionais, nós temos a antena Wi-Fi, que inclusive tem o suporte aqui ao Wi-Fi 6, como eu comentei com vocês, né? Então você tem a melhor conectividade, se você tiver, claro, um roteador compatível com isso, tá? Então nós temos a antena aqui que ela fixa por magnetismo no seu gabinete, tá? Nós temos os parafusos para M2, coisas muito convencionais aí que sempre aparecem nas placas. Aqui nós temos um suporte para a sua placa de vídeo, como diz aqui, é um card holder, né? Manual de instruções, será que alguém lê hoje em dia o manual de instruções? Antigamente eu lia bastante esses manuais. Nós temos um folheto com alguns adesivos, também as placas mais de entrada não costumam trazer assim, algumas fitas, alguns papéis. Cara, isso daqui é uma coisa também que caiu muito em desuso, cara. Poderia ter mandado um pendrive com os drivers, né? E olha que geralmente as pessoas baixam na internet mesmo, cara. Mas hoje em dia é difícil você ver máquina com um leitor de CD e DVD. Tá caindo muito em desuso também, cara. Aqui nós temos uma tira, ainda assim, eu gostaria de ter visto o pendrive aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui na toda poderosa Z690E ROG. Cara, é uma placa muito robusta e muito bonita. Claro que o design também tem um pouco do gosto pessoal das pessoas, mas, cara, é uma placa bastante encorpada. E quando você olha em relação a uma placa mais simples, você já começa a perceber algumas coisas. Aí, se vai justificar o preço ou não, fica contigo, né? A minha intenção aqui é mostrar para vocês o que ela tem a oferecer. Uma coisa que chama atenção, por exemplo, aquela minha outra Z690 TUF, ela não tem o M2 PCI 5.0, só é no 4. Aqui você tem um slot PCI 5.0 para você colocar SSDs mais modernos, já estão lançando aí os de 14.000 megabytes por segundo, enfim. E esse primeiro slot aqui, cara, ele tem um dissipador bastante robusto. Observe que é um dissipador de metal com um heat pipe, tá? E mais uma dissipação extra na parte de cima. E se você for ver aqui, ó, a parte de baixo também tem aí um thermal pad, ou seja, você faz o contato com os chips que ficam na parte de baixo, então isso aqui serve também como dissipação, além da parte de cima. Então é como se fosse um dissipador duplo. Eu sempre falo isso nos SSDs modernos, porque eles também têm componentes na parte de trás que também esquentam bastante, tá? Aqui na parte de baixo você vai ter esses outros M2, tá? E aqui no caso, um deles também tem como se fosse esse dissipador extra, tá? Você tem um duplo dissipador para melhor arrefecer os seus componentes. Aqui no caso é só o dissipador comum, tá? Aqui nós temos esse, como eles chamam de key release, para você soltar a placa de vídeo de uma forma mais fácil, tá vendo? Que é apenas um detalhezinho. Quando você vem aqui, trava a placa de vídeo, você aperta e facilita você soltar, especialmente quando você estiver usando aqui esse dissipador, acaba ficando, vocês estão vendo, né, meio apertado para você vir mexer e tal, a placa de vídeo acaba ficando meio grande. Então isso aqui é um extrazinho que eles trouxeram, coisas que você não vê em placas mais básicas, tá? Bom, sobre o VRM da placa, um VRM que tem muitas fases, tá? Eu mostrei para vocês a quantidade de fases aqui no início. E o que chama atenção aqui visualmente é esse dissipador, cara. Isso aqui parece, né, uma carenagem, mas isso aqui é tudo metal, cara. Eles pegam um dissipador que originalmente ficaria só em cima e alongam para trás. A gente vê isso em várias placas modernas, inclusive a TUF que eu tenho aqui também faz isso. E nós temos então esse contato extra, muito mais... Opa, derrubei aqui o dissipador. Nós temos muito mais metal. Observe que nós temos heat pipes. Observe aqui por dentro, ó, nós temos passando um heat pipe para tornar esse conjunto mais eficiente, mais robusto.
especialmente em casos onde você vai usar um CPU muito moderno, muito forte, como um Core i9, e vai fazer um overclock. Então é uma placa que tem condições de aguentar isso com muita tranquilidade em relação a placas mais básicas, tá? DDR5, como eu comentei com vocês, é que você começa a ver esses diferenciais, por exemplo, esse LED debugger para você ver o monitoramento aí ao longo do post, para você melhor detectar falhas, por assim dizer, né? Entre outras coisas que acabam sendo já um pouco mais comuns em outras placas. Então, enfim, nós temos bastante opção de conectividade. Aqui na parte de cima nós temos 2 conectores de 8 pinos. Geralmente a gente vê um de 8, ou um de 8, um de 4. Isso aqui é para reforçar um pouco mais quando você usa CPUs muito robustos e um overclock pesado. Aí você não deixa um desses conectores, digamos assim, muito forçado, ele divide a carga entre os dois. Eu já tive problemas com placas mais de entrada, que eu fazia overclock com 9, e aqui ele derreteu, cara. Esses conectores derreteu junto com o cabo da fonte. Eu precisei fazer esses conectores de novo numa assistência técnica, pra você ter ideia do que pode vir a acontecer, cara. Aqui na parte de trás, cara, a gente vê então as conexões da placa, que são muitas opções aqui de USBs modernas. Vocês estão vendo a legenda aparecendo aqui, inclusive o ClearCMOS, o BIOS, o Flashback, o Wi-Fi 6E, que com certeza é um dos principais diferenciais, o áudio de 7.1 canais com um codec bastante moderno, HDMI DisplayPort, dificilmente a pessoa vai utilizar, mas também tem essa opção caso assim você queira, tá certo? Mas enfim, vamos ligar essa placa, vamos conhecer ela agora num setup, que foi uma coisa que eu não tinha conseguido fazer quando eu trouxe ela pela primeira vez, porque eu não tinha o CPU ainda aqui para ser utilizado nesse gigante socket LGA 1700, que aumentou a contagem de pinos em relação aos sockets da geração passada. Então aqui está a placa-mãe ROG Z690E devidamente montada. A gente vê que tem esse painel aqui na carenagem traseira, né, que fica iluminado, dá para você aplicar uns efeitos ali. Esse aqui é o principal destaque na parte visual da placa, né? A placa em si é bastante encorpada, como eu mostrei para vocês. Estou aqui com 12900K, junto com o Air Cooler Deepcool AK620, que já tem review aí no canal, é um Air Cooler muito robusto, e 32 GB de memória da HyperX, tá? Modelo Fury Beast, 5200 MHz DDR5, tá? Já fazer uns testezinhos rápidos agora para ver como é que essa máquina se comporta. Uma coisa que eu até percebi aqui, que eu achei que teria, que são aqueles botões Power e Reset, tá? Fez falta nessa placa, cara. Tô usando em bancada, apertar o botãozinho aqui e acaba sendo mais interessante para mim. E por algum motivo essa placa não veio, cara. Antigamente até as placas um pouco mais inferiores a essa já vinha, mas ok. Bom, pessoal, a gente tá aqui na tela da BIOS agora com o sistema atualizado, e uma coisa que eu tenho que falar para vocês, cara, o post do sistema demorou demais. Eu atualizei, reiniciei, reconfigurei, ele está demorando mais ou menos de 30 a 40 segundos, que é um tempo muito grande para aparecer a tela do sistema, tá? Eu não sei se é por conta da quantidade de memória ou porque a placa tem muitos recursos, muitas conexões, de repente alguma instabilidade na BIOS. Acho que o Fast Boot provavelmente ajudaria um pouquinho aqui nessa questão, né? Fast Boot, ou no caso não, já está até habilitado. Ok. Então, pessoal, aqui na tela inicial, vocês estão vendo aqui, é aquela velha BIOS da ASUS que a gente já conhece, com a skin da ROG. Então, a TUF tem skin diferente, a ROG, a Prime, enfim, vocês estão vendo aqui, então, os 4 módulos em 5200 CL40. Não é a melhor memória, essa aqui foi uma das primeiras memórias que saíram. Já existem módulos novos, mas esses são os únicos que eu tenho no momento, tá? Então, eu habilitei o XMP e regulei aqui o Multicore Enhancement, né? Então está habilitado para que a gente não tenha nenhum tipo de limite. A placa tem muitas opções para overclockers, tem coisas que eu já percebi que a minha placa TUF não tem, mas realmente é uma plaquinha bastante completa, e a BIOS da ASUS, cara, tem uma organização muito boa, tá? Então, pessoal, eu tô aqui na área de trabalho com a Z690E Game Wi-Fi. Aqui está o CPU Z aberto. Vou fazer uns testes rápidos para vocês verem como é que fica a temperatura do VRM dessa placa, cara. E o negócio realmente é muito robusto, cara. Os power stages que são utilizados aqui são muito fortes. E aqui a gente está vendo o CPU em estoque, porém com o Multicore Enhancement habilitado, como eu mostrei para vocês. Ele fica 1.27, tá?
A gente vê aqui no Core Max 81 graus nesse momento com o Air Cooler, né? Ele vai subir um pouquinho, geralmente ele bate ali até uns 90 graus, porque realmente segurar a temperatura de um Core 9 não é coisa fácil, isso já é de conhecimento antigo de vocês. Vou tirar essas tooltips muito chatas aqui, cara, isso fica atrapalhando demais. Aqui a gente pode ver a temperatura do VRM daqui, ó, cara, 44 graus, cara. A gente está com um dos melhores CPUs, só vai perder um pouquinho para o KS, tá? Tá dissipando aqui, ó, 200 watts de TDP. Olha lá, o Core Max D é uma pequena subida, vai chegar, ele chega a bater uns 90 graus em um dos núcleos mais quentes dessa minha amostra, tá? E o VRM fica dormindo aqui, cara. Isso aqui não é problema nenhum para ele, ó. Não tem nem o que se preocupar. Puxando 153 amperes, cara. Isso aqui poderia estar 200, 250, 300 amperes, que esse VRM estaria dormindo aqui ainda, sem nenhum problema, tá? Eu vou rodar aqui também um teste no, deixa eu fechar aqui, no Cinebench R23 para vocês verem um pouquinho como é que ele se comporta aqui, a parte de consumo. Eu até percebo que no Cinebench às vezes o consumo é até maior. Ó, tá vendo? 204, 206, tá, 208, né? Foi levemente maior do que o teste do Blender, cara. Não chega a ser muita coisa. O Cinebench R23 com DDR4, a gente tinha feito 27.713, aqui fez até um pouquinho menos, cara. Esse tipo de coisa às vezes acontece, a gente roda uma ou duas vezes, dá uma certa diferença. E é fato, pessoal, que a DDR5 nem sempre traz vantagem. Já viu testes da DDR5, às vezes até você tendo menos desempenho que um kit bem afinado de DDR4, por mais que você aumentou muito a frequência, a latência não está lá essas coisas, né? Aí já tem módulos melhores, como eu falei para vocês, esse aqui não é o melhor kit, porém é o que eu tenho no momento em mãos. E no futuro eu vou trazer kits mais apertados, fazer mais comparativos para ver conforme as coisas forem sendo lançadas, tá? Então vou rodar mais uma vez aqui, ó, ele continua fazendo 27, fez um pouquinho menos que a versão com DDR4 que eu tinha rodado aqui, tá certo? Fazer uma partidinha rápida aqui no Battlefield 2042, que não é exatamente o jogo que a galera mais está gostando de jogar, né? Teve muita polêmica aí no começo, cara. Eu vou descer aqui no campo de batalha, mostrar um pouco da performance, cara, rodando em 1440p com os gráficos no Ultra. Aproveitando que eu tô com uma 3080 Ti, né, 12900K, ó o carinho bem aqui, ó, tô com a mira horrível, minha mira aqui, né, cara, detalhe, a mira muito longe e, cara, o i9 dispensa comentários, né, cara, é um CPU muito forte, cara, pegando ali a 4880, né, a frequência padrão dele, é difícil pegar mais do que isso. A não ser quando usa muito pouco núcleo, tá? E rodando aqui a mais de 100 quadros, aqui é o fim. Deixa eu ver aqui. Olha os caras aqui, ó. Essa minha mira não tá muito legal, cara. Deixa eu dar uma ajeitadinha nela. Deixa eu construir uma barreira pros meus amigos. Cara, aqui, ó. Esse cara aqui morrendo pelo meio. Então, pessoal, essa aqui é uma placa-mãe, cara, lógico, estou fazendo um teste em jogos, mas mostrei ali o Blender, o Cinebench para vocês, cara, é uma placa-mãe muito robusta, tem muitos recursos, talvez a maioria das pessoas nem aproveitariam todos os recursos, mas muitos compram mais pelo entusiasmo, cara, porque gostam de um negócio diferente, gostam de um negócio bonito. Geralmente quem foca nessa placa não quer exatamente economizar. Tem uma graninha a mais, quer comprar um negócio mais luxuoso. E para essas pessoas existem opções como essa e tantas outras no mercado, tá? Então para quem foca no custo-benefício, cara, é lógico, mesmo aquela B660 TUF que eu trouxe para vocês, tanca o i9 tranquilamente, cara, tranquilamente. Aqui nós temos um negócio que é um bocão melhor. Fazer uma última rodadinha aqui então. Sigo trazendo mais testes, logo vai ter Ryzen 7000 aí no mercado, com o DDR5 também, a gente vai ver como é que se sai em relação à 13ª geração da Intel, 12ª também, né, já morri de novo. Então eu fico por aqui, um grande abraço para vocês, confira aqui na descrição nossos links de lojas parceiras, grupo de promoções e até mais.